Olá gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Mistura Tudo Liz. Muito boa tarde, que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir, primeiramente, antes de começar, que você deixe o seu like aqui no canal, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, que vai ser um canal muito bom de informações. Eu vou trazer vários temas de vários assuntos e começo com o tema que eu já havia falando nas redes sociais sobre Constituição Federal. Tá? Compartilhe o vídeo, faça seu comentário e aí a gente começa aí uma série para que a gente possa conhecer o que é de fato a Constituição. Eu vou ser bem didática e bem objetiva, tá? Não vou trazer aqui conceitos, teorias, fundamentos, não. Vou deixar aqui embaixo o link de alguns canais de professores de direito constitucional, caso a pessoa queira se aprofundar. Eu tenho muitos porque eu estudo para concurso público, mas não necessariamente você precisa acessar o site para concurso público, é mesmo para ter uma informação mais aprofundada. Eles trazem todos os artigos da Constituição, então é muito bom. E, mais importante ainda, também vou deixar o like de sites que tem a Constituição, né, o e-book da Constituição, o site do Senado, da própria Presidência da República, de sites jurídicos que traz a Constituição, que a gente hoje tem acesso, não precisa só ser impresso. Então é muito importante que a gente tenha em mãos a nossa Constituição, até para a gente ter argumentos quando alguém falar, caso alguma coisa contrária à Constituição, infringindo a lei, como está acontecendo aí, tá? E esse vídeo não é sobre direita, não sobre esquerda, nem capitalismo, nem comunismo, nem socialismo, nem anarquismo, nem nada. É sobre a Constituição Federal, que rege a todos, não rege só um grupo, não rege só uma parte da sociedade, uma instituição específica. Todos nós estamos dentro da Constituição. E a Constituição, pasme, traz todos os temas. Se você quiser saber, quero saber sobre trabalho, a Constituição vai trazer. Quero saber sobre educação, a Constituição vai saber. Sobre a sua vida, sobre tudo, tá bom? Então nós vamos começar. A Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, mas ela começou a ser construída no dia 1º de 1987, que foi reunida a Assembleia Constituinte, tá? Para lembrar para vocês que na época da ditadura, nós tivemos aí 21 anos de ditadura militar, só tinha dois partidos, o Arena e o MDB, uma situação em oposição, entre aspas, porque essa posição, na verdade, ela não existia. E com a redemocratização, né, de 1985, que ainda não era uma abertura total, nós ainda estávamos um pouco ali vivendo os requisitos de uma ditadura, porque as eleições não foram diretas, foi indireta. E isso já tem aí alguma coisa que a democratização não estava totalmente consolidada. Só veio consolidar realmente nas eleições de 89, quando o então presidente da República, Luiz Inácio da Silva, concorre com o Fernando Collor de Mello. No caso, Fernando Collor de Mello vence as eleições. E ali, realmente, quando a gente vai às ruas, que a gente vai votar, é que ela está consolidada. Mas faltava algo, tá? A Constituição ela é feita durante o governo de José Sarney, porque o Tancredo Neves, que tinha sido o presidente eleito pelo colégio eleitoral, né, ele acaba falecendo, problemas de saúde, e quem assume é o vice José Sarney. E estava muito gritante, porque a nossa última Constituição foi uma Constituição de 1967, Constituição feita pelos militares, que foi outorgada, quer dizer, foi imposta, com vários dispositivos inconstitucionais. Inconstitucionais, então, a gente já vê que a raiz, né, o prefixo in, significa contra o que está no dispositivo da Constituição Federal. Então, nós tivemos vários artigos inconstitucionais durante a ditadura militar, para manter ali a linha dura, para manter a repressão, né? Então, o último mais famoso foi o AI-5, né, que durou até 79, quando houve a abertura política, né, a anistia ampla, geral e restrita, que todo mundo foi anistiado, tanto quem era opositor como também quem era opressor da ditadura, quem eram os agentes da ditadura, diferente, né, da anistia que o pessoal está cogitando hoje, porque ali foi uma anistia política, né? Mas isso não vem ao caso. Eu vou fazer outro vídeo posterior falando sobre a anistia, como é que todos os instrumentos. Então é muito importante, se você quiser se aprofundar, eu vou deixar aqui uns 3 links aí de professores muito bons, que são assim de renome, que têm propriedade de falar sobre Constituição. Então, como eu falei, a Constituição ela começa em 1º de 2 de 1987,
A gente não sabe a quantidade de partidos, porque aí os partidos começam a se inscrever, né? E os mais ali que começam a dar esse foco à Constituição PMDB, PSDB, PFL, o PT, e se reúne lideranças políticas para começar a construir essa Constituição. E aí o legislador, ele olha o seguinte: as constituições anteriores, né, foram 7, ela dá muito ênfase ao Estado, né, ao poder do Estado, tá? Só que dessa vez o legislador falou assim: bom, 20 anos de ditadura, nós precisamos ter uma Constituição que olhe para o povo, que olhe para a sociedade, né? Então, em primeiro lugar, começa a vir a demanda que o povo gostaria de ter nessa Constituição. E aí a sociedade se reúne, as instituições se reúnem para poder passar para o legislador o que realmente a gente estava querendo naquele momento. Afinal de contas, foram longos anos, mais 2 décadas, né, quase 2 décadas de muita repressão, né, de um governo autoritário, enfim. Então a gente começa a ter, né? E a característica da Constituição de 1988, né, ela traz como característica ampliar direitos e deveres e garantias, né, que é muito importante, garantir a liberdade de pensamento, a cidadania, a inclusão de direitos sociais, a educação, a saúde, ao meio ambiente, direito do consumidor, participação da sociedade, né? E teve essa composição de várias lideranças políticas e também a introdução de partidos, né, novos, que hoje em dia já mudou bastante, já mudou lá a nomenclatura, né, muitos partidos já deixaram de existir, enfim. Então, assim, é importante que a gente comece, né, com essa ideia de que a Constituição Federal, ela é do povo. O povo começa logo no topo, o que era diferente anteriormente. O Estado é que ditava as regras, é que estava lá como principal o ator, né, da Constituição. Agora é o povo. Pode ser até uma questão assim de que, mas isso não acontece. Acontece quando a gente vai buscar os nossos direitos, quando a gente usa a Constituição Federal de forma correta, né? Então, ela tem a Constituição, ela vai ter, em alguns aspectos, a aplicação imediata, tá, de direitos e garantias. Significa o quê? Que não precisa de efeitos jurídicos, né? Sem a lei futura, sem uma lei futura. Então, casos como direito à saúde, né, livre exercício da profissão, né, trazendo aí, claro, né, que demanda aí, se você é médico, você primeiro tem que fazer uma faculdade, se você quer ser advogado, você tem que fazer uma faculdade, mas ela expressa que isso é de imediato. Estando formado com seu diploma, você pode exercer a sua profissão imediatamente. No caso do direito, passando pela OAB, né? E traz também direitos fundamentais, que é muito importante, que é o direito individual, né? Que é o direito coletivo de todos nós, direito social, direito à nacionalidade, né? E os direitos políticos de votar e ser votado, né? Quando a gente está tudo certinho ali, a gente tanto pode votar nos nossos candidatos, nas nossas escolhas, como também a gente pode se candidatar futuramente, tá? E existe as cláusulas pétreas. Que é a cláusula pétrea, né? São direitos, são garantias que elas não mudam, nem o decreto infraconstitucional, que é a forma federativa do Brasil, né, no Estado, o voto direto, secreto e universal, isso é cláusula pétrea, isso não muda, tá? E a separação dos poderes e as garantias individuais, são cláusula pétrea, né, que está ali, como funciona esse pétrea que está na pedra, que não muda. Então, a gente tem aí, muita gente, né, quer dizer, vamos separar o sul do Brasil. Não pode, é cláusula pétrea. O voto vai acabar? Não. Ele pode ser, chegar um dia de uma votação de não ser obrigatório, tá? Isso aí tudo bem. Agora, ele ser direto, o voto tem que estar sempre tá tendo eleição, secreto, ninguém pode saber em quem você vota, né? E ele é universal, ele é para todos, né? Trazendo aí alguns dispositivos aí que tem algumas pessoas que se não quiserem, não precisa votar, né? Como os analfabetos, pessoas com mais de 75 anos, os jovens com menos de 18 anos, mas ele, né, é universal para todos, tá? Então eu vou começar a elencar alguns artigos muito rapidamente, só para a gente ter
uma noção do que é. Os 5 primeiros artigos, tá? Artigo 1º, que são os fundamentos da República Federativa do Brasil. A soberania, está se falando muito de soberania ultimamente, né? Independência, cidadania, a dignidade da pessoa humana, né? Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Ou seja, a gente pode ter nossa ideologia, a gente pode discutir de forma respeitosa, a gente tem liberdade de expressão, mas isso tem que deixar bem claro que isso tem aí limites, né? A gente não pode tá fazendo injúria, difamar, agredir, usar de violência, como está ocorrendo, né? Entre aspas, aqui para nós, matar. A gente tem que ter essa consciência, mas sim, a gente pode ter essa livre abertura de falar sobre nossa ideologia, nossa política, nossa filosofia, né? O artigo 2, que são os poderes de separação, fala sobre a separação dos poderes, que são harmônicos entre si, né? Que é o legislativo, o judiciário e o executivo, né? Não necessariamente nessa ordem, mas aí cada um tem a sua independência, a sua separação, eles são harmônicos entre si, eles têm aí suas funções típicas e também atípicas, né? Como eu repetindo, vocês podem ver o que é função atípica e atípica, vou botar no link lá embaixo para vocês aprenderem mais. Gente, é importantíssima a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz um norte de muita coisa na nossa vida, então é muito importante a gente ter esse conhecimento. É claro que é muito artigo, não vamos decorar, mas os primeiros artigos que são muito importantes, que é o artigo que fala do povo, da sociedade, das instituições, dos nossos direitos e deveres, é muito importante a gente saber. E aí a gente hoje tem acesso a pesquisar no Google, quer saber sobre saúde, bota lá, Constituição Federal Saúde, Constituição Federal Propriedade, Constituição Federal Violência, várias coisas que a gente pode aí estar falando. Tá? O artigo 3 ele vai trazer os objetivos fundamentais da Constituição Federal. Né? Primeiro, construir uma sociedade livre e justa e solidária. É utopia. Não, gente, a gente está tentando. Né? E a gente passa por várias situações que acabam um pouco parando isso. Né? A gente está aí com a questão política, a gente está aí nessa briga toda aí. Então, isso acaba restringindo um pouco as ações, né? Mas sim, é objetivo, né? Mas isso depende de vários fatores, né? Depende de toda uma atmosfera, depende de políticos, dos nossos representantes, mas a gente tem voz porque a Constituição também dá ferramentas e instrumentos constitucionais para a gente também gritar, para a gente também falar que é a ação popular, né? Está lá na Constituição, né? Garantir o desenvolvimento nacional, né? A gente desenvolver economicamente, politicamente, socialmente, erradicar a pobreza e a marginalização, né? Isso tudo a gente na forma da lei, né? E a gente tem aí várias questões que a gente pode aí estar falando sobre isso, né? Sobre como a gente faz para erradicar essa pobreza. A gente já saiu do mapa da fome e não deixar. A gente tem que pensar também que tem pessoas, isso não quer dizer que não existam pessoas na extrema pobreza, ainda continua existindo, mas isso aí tem que ser com muitas políticas públicas, projetos e principalmente um Congresso unido para isso, né? Reduzir a desigualdade social, isso aí é uma coisa que a gente tem que lutar muito, porque isso nivela todo mundo, se atinge, minha vida é legal, eu tenho casa, eu posso dar educação para os meus filhos, eu tenho saúde, eu ganho um bom salário, mas a desigualdade social, ela vai atingir um todo, né? Porque a gente tem uma vida tranquila, tem a nossa casa, e a gente não precisa lutar por essa desigualdade social. Promover o bem geral de todos, né? Então, assim, artigo 4º, né? A gente tem as relações internacionais. Não a gente remete o que está acontecendo hoje em outro país lá, querendo, né? De forma muito contundente, né? Fazer sanções, né? E tudo isso, então isso acaba trazendo aí. Então, independência nacional, nós somos independentes, soberanos, né? A não intervenção, né, de outro país na nossa soberania, defesa da paz, em caso, né, de guerra, repúdio ao terrorismo, né? Por isso que está acontecendo aí várias coisas, e cooperação entre os povos, entre as outras nacionalidades, entre as outras, né, os outros países, tem essa cordialidade, tá? E o artigo 5º, que é um artigo super importante, tá? O artigo 5º ele vai trazer: todos somos iguais perante a lei. Sim, somos. Acontecem algumas coisas, realmente, né? Discriminação, preconceito, né? A preconceito de classe,
né, principalmente das pessoas que moram na periferia, existe sim. Mas a Constituição Federal, ela vai trazer esse direito. É por isso que muita gente vai clamar esse direito, desculpa, vai clamar esse direito, porque está no artigo 5º da Constituição. Além do mais, né, vai garantir a todo brasileiro e a todo estrangeiro, residente ou de passeio, turistando aqui no Brasil, a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade sem discriminação. O artigo 5º vai trazer, aí, enumerar, sobre a liberdade, a não tortura, né, a livre liberdade de expressão, não a escravidão, embora aí aconteça muito, né, trabalhos análogos à escravidão, e isso é péssimo, né, mas aí tem o Ministério Público, a Constituição também fala sobre o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho que vai combater, né, essa analogia à escravidão, né, vai combater também, né, o extremismo, né, que está acontecendo aí muito. Então, tudo isso o artigo 5º traz, né. E como disse Renato Russo, né, ninguém respeita a Constituição, mas acredita no futuro da nação. Na verdade, a música do Renato Russo, a letra que ele escreveu bem antes da Constituição Federal, da de 88, a música é lançada em 87, né? Eu acredito que ele estava fazendo aí uma analogia à Constituição de 1967, que não dava direito, que não dava garantia nenhuma. A Constituição Federal de 88, sim, com muita luta, né? Não é imediato, né? A gente tem que ter essa consciência de que é um instrumento, uma ferramenta, é a Carta Magna, ela se sobrepõe a todas as outras leis e ela traz sim garantias individuais, garantias coletivas, ela traz aí que nós temos nossos direitos e também cumprir nossos deveres, né? Então, quando ela é usada de forma correta, né, de quando você quer a garantia de um direito seu, e você não tem, você é negado, Constituição Federal. E dentro da Constituição também tem ferramentas, como habeas corpus, habeas data, ação popular, tudo tem na Constituição. Então é muito importante, leiam a Constituição, tá? É de suma importância essa leitura, baixe o e-book da Constituição no seu computador, no seu celular, aonde for. Compre se quiser também, para deixar aí na mesa de cabeceira, é muito importante. Eu venho depois com outros vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Críticas de forma, por favor, respeitosa, de forma educada, né? Para que a gente possa aí, construir algo legal para a gente ter aí a certeza de várias coisas. Isso não é um vídeo político, não é um vídeo ideológico, é um vídeo sobre Constituição Federal, né? E aí vai passar sobre a promulgação, o Ulisses Guimarães, que era presidente da Assembleia, que promulga a Constituição Federal, né, no dia 5 de outubro de 1988, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom, tenham uma ótima semana e eu vou trazer muitos mais vídeos para vocês, pra gente bater aquele papo legal, tá bom? Super beijo a todos, tchau, tchau! E não se esqueçam de se inscrever no canal Mistura Tudo Liso.